Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar acerca de livros. Eu em casa estou proibido de comprar mais livros, mas eu não obedeço. Ainda há pouco tempo mandei vir um pela Amazon. Eu, desde que, quando me converti, quando me tornei crente, eu já gostava, mas o meu interesse por conhecer e aprender vai continuar até Deus me tirar daqui. Por isso sou um suspeito para falar de livros. Queria dar uma citação. Aquilo que nós estamos a fazer é muito bíblico. Por exemplo, Paulo disse a Timóteo: trazes-me os livros. Portanto, o nosso primeiro livro deve ser a Bíblia, mas depois devemos ter outros livros. E eu gostava de dar uma citação de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sobre livros. Ele diz: dedica-te à leitura. O homem que nunca lê, nunca será lido. O homem que nunca cita, nunca será citado. Aquele que não usa os pensamentos de outros homens, de outros cérebros, prova que ele não tem nenhum cérebro. Palavras fortes. Precisas de ler. Nós somos persuadidos que o melhor caminho de passar o nosso tempo livre será ou lendo ou orando. E basicamente é isso que eu queria introduzir, este tema de livros, e mais concretamente apresentar primeiro o livro que eu tenho. É o único exemplar. Gostaria que o Felizardo, em vez de 20 minutos, pusesse mais um 0 à frente, mas não é possível. Não é possível. Mas é assim, este livro é de Neil Anderson e de Steve Russo. Neil Anderson já conheço há muito tempo, fundador de um ministério chamado Freedom in Christ, ou Liberdade em Cristo, que é um ministério fabuloso. Ele já aconselhou centenas de pessoas que têm problemas na igreja também, acerca de muitos assuntos. Steve Russo é um evangelista e tem um ministério de evangelismo com crianças e jovens e adolescentes. Este livro, muita coisa me impressionou. Tenho aqui algo, por exemplo, só para introduzir, de que é que vocês acham que este livro vai tratar? A sedução dos nossos filhos. Um voluntário. Como? Ou seja, de que é que o livro vai tratar? Algumas... Ou se quiserem, que temas é que vai tratar? Como? Internet, sim, porque a sedução, ou seja, o que é que seduz realmente os nossos filhos? Internet, sim, um dos temas. Isto era só para provocar a vossa interação e nós agora entrarmos dentro do livro. Eu vou começar, eu acho que como isto é um clube de leitura, eu vou ler alguns textos para vocês. Eu li aqui algo que eu li até 2 vezes, pensei que tinha lido mal. Por exemplo, nós estamos num mundo em que ouvimos várias vozes. Por exemplo, já ouviram de pessoas que cometeram crimes, incluindo mataram pais, porque ouviram vozes. Já ouviram vozes que disseram: faz isto, faz isto. A questão é de onde é que vêm essas vozes. Se nós perguntarmos a um psiquiatra e a um psicólogo, essas vozes, ele diz logo que a pessoa tem esquizofrenia ou tem doença bipolar, etc. Ora, este autor, é por isso que a afirmação eu li 2, 3 vezes, e ele diz algo, é um servo de Deus, é uma pessoa equilibrada, não vê demónios em todo lado, mas ele, na experiência que ele tem com centenas de casos de pessoas que ouviam vozes, inclusive a criança, olha o que ele diz. Eu vou citar exatamente o livro. Já dei aconselhamento a centenas de pessoas que ouviam vozes e cada uma delas era a voz de um demónio. Foi isso que eu li assim. Eu perguntei assim: será que estou a ouvir bem? Vocês se calhar estão a ouvir, será que eu estou a ouvir bem? Mas ele diz realmente, ou seja, quando a pessoa ouve vozes, claramente, ele diz que em todos os casos são vozes de um demónio para dizer para fazer aquilo. E então ele dá uma sugestão: nossos filhos precisam saber que as vozes interiores são de um demónio verdadeiro e que eles precisam enfrentá-lo com a verdade, pois assim fugirá. E depois de começar aqui, por exemplo, ele fala aqui de mais coisas. Ele diz, por exemplo, se nós virmos esta questão das vozes do ponto de vista psicológico e psiquiátrico e nós rotularmos como, como esquizofrenia, doença bipolar, ele diz que não é a maneira correta de ver as coisas. E depois ele fala de outra coisa, que é uma das perguntas que os pais lhe fazem mais,
é perguntar, como saber se o problema da criança é espiritual, psicológico ou neurológico? Esta é aquela pergunta que vale milhões, que até para nós, como saber se os meus problemas são de origem psicológica, espiritual ou neurológica? É assim, nós para sermos equilibrados, nós somos corpo, espírito e alma, naturalmente há problemas que são de origem física, química, podemos ter falta de nutrientes, podemos ter dormido mal, isso vai afetar o nosso estado emocional. Mas ele diz que a abordagem, ele diz que vê todos os problemas do ponto de vista espiritual. Também a possibilidade de haver intervenção de seres demoníacos na questão. E, portanto, ele diz que ele vê por este ponto de vista, ou seja, a vida tem que ser vista do ponto de vista espiritual. É assim, se a causa dos nossos problemas fosse só psicológica ou física, nós estávamos a ignorar muito do ensino das Escrituras, não é? Porque a palavra de Deus diz: revesti-vos da armadura de Deus, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, e a Bíblia diz para nós não sermos ignorantes destas coisas. Portanto, a ignorância não é valorizada pela Bíblia, é condenada. Portanto, nós temos que saber e analisar as coisas. Claro, isto não quer dizer que todos os problemas são de origem demoníaca, não, mas temos que ter, há casos. Ele diz claramente que as vozes, se houver vozes para nos dizer para fazer algo que são contrários a Deus, etc., ele no caso dele diz, são vozes de um demónio. Pronto, se vocês não concordarem, depois podem mandar um e-mail a dizer, mas ele está a citar isto. Vou citar mais algumas coisas. Por exemplo, este livro já tem alguns anos, já tem mais de 20 anos, e fala da realidade americana, e eles fizeram estudos, por exemplo, entrevistaram 286 alunos de uma escola cristã nos Estados Unidos, escola secundária, e fizeram questões a eles, e olhem o que eles dizem. 45% admitem terem percebido uma presença, visto ou ouvido em seu quarto, que os amedrontou. 45%, quase metade. 59% afirmam que abrigaram pensamentos negativos sobre Deus. 59%. É assim, nós não estamos sozinhos nesta luta, nós também temos nós temos estas dificuldades. 43% dizem ter dificuldade para orar e ler a Bíblia. 69% ouvem vozes interiores como se houvesse uma voz subconsciente audível. 22% confessam que muitas vezes pensam em suicídio. Isto é brutal. Vocês vejam, numa escola cristã, um em cada 5 pensa em suicídio. 74% consideram-se diferentes dos demais. O cristianismo dá certo para uns, mas para mim não está dando certo. Ou se quisermos, Deus ama os outros, mas a mim não ama. Ou seja, 74%, uma taxa enorme de pensamentos que vêm em alunos do secundário numa escola cristã. A escola depois foi mais a fundo e investigou mais e depois chegou a outras conclusões. Queria avançar um pouco mais. Por exemplo, em relação à realidade americana, o que é que eles acreditam? Por exemplo, 45% deles acreditam em fantasmas. 31% acreditam que algumas pessoas têm poderes mágicos. 28% acreditam em bruxaria. 24% em magia negra e 20% em voodoo. 34 milhões de americanos preocupam-se com desenvolvimento interior e misticismo. Aquelas religiões orientais, etc. 42% dos americanos adultos acreditam que já tiveram contacto com pessoas que já morreram. Isto é uma taxa, vocês vejam como é que vai a sociedade americana. 42% acreditam que já tiveram, é o que está a acontecer. 67% dos americanos adultos afirmam ter tido experiências extrasensoriais. 30 milhões de americanos, mais ou menos 10% da população, acreditam em reencarnação, um dos dogmas da nova era, etc. Não vos quero amassar mais com estas estatísticas, vou avançar um pouco mais e vou entrar num tema que é a nova era. Pronto, eu não sabia muito bem o que é a nova era, mas eles têm várias crenças. Basicamente, eu não vou amassar com muita informação. Por exemplo, eles acreditam que o problema básico do ser humano é a ignorância. E por isso, com o conhecimento, eles conseguem ser Deus. Ora, isto é uma barbaridade. Isto é uma mentira do diabo.
Eles acreditam que o problema básico do ser humano é a ignorância. Então, com o conhecimento, eles conseguem ser Deus. Reparem, mais à frente vou falar a nova era na sala de aula, porque ensinar isso às crianças, que o teu problema é ignorância, então estuda e vais conseguir chegar a Deus. O problema básico do ser humano não é ignorância. Eu diria ignorância em relação a Deus, à sua existência, ao seu plano de salvar o ser humano. O problema e é também pecado, quer dizer, nós temos de chamar as coisas como elas são. O ser humano está afastado de Deus. Não vai chegar a Deus pela educação. Eu gosto da educação, sou um ávido leitor, mas a educação, quero-vos dizer que não vai salvar o mundo, como dizem as Nações Unidas e outras instituições. A educação não vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo é Jesus Cristo. É confiarmos nele como nosso único e suficiente Salvador. E claro, depois não devemos ser ignorantes, porque a vida eterna é conhecer a Deus. E é um processo dinâmico. Começou quando nós nos convertemos, vai continuar, porque nós às vezes chegamos a um ponto que dizemos como Sócrates, só sei que nada sei. Não é? A gente sabe que nada... E temos muito caminho a andar. Portanto, basicamente a nova era é isto. Não é? O problema do ser humano é a ignorância. Então, mais um pouco de conhecimento e tu vais chegar lá e vais ser Deus. Isto é nós temos que ensinar às crianças que não. Deus é Deus, o homem é criatura e a criatura é outra coisa, que não é Deus. Que eles dizem que tudo é Deus, está tudo misturado e é assim. A nova era, e eu vou agora entrar, por exemplo, a nova era na sala de aula, sabiam que no Canadá e nos Estados Unidos, do primeiro ano ao 6º ano de escolaridade, os manuais usados são feitos por educadores da nova era. Aprovados, já, por exemplo, o manual Impressões, é utilizado em todas as escolas públicas americanas do primeiro ao 6º ano e tem ensino da nova era. E a nova era ensina, por exemplo, aquelas coisas da fantasia, a pessoa fantasiar, etc. Eu estou a dar aulas de português atualmente e no 5º ano eu já vi que os livros muitas vezes são pobres escolhas. Tem fadas orianas, tem Harry Potter, quer dizer, eu penso assim, com tanta literatura boa, histórias maravilhosas vão pôr isto, mas porquê? E eu percebo que há um plano à escala mundial. Isto é nova era e, portanto, já começou nos Estados Unidos há mais de 20 anos e podem crer que já está e vai aumentar. Vai aumentar. Nova era na sala de aula. Eu vou-vos só citar um caso desses manuais. Vocês vão ficar espantados. Eu acho que alguns de vocês já sabem. Deixem-me avançar aqui. Não sei quanto tempo é que eu já estou a falar. Há meia hora. Meia hora? Acho que não. Olha, 5 minutos? Ok, tem que andar. Então, por exemplo, esses manuais do primeiro ano. O que é que eles dizem? Olha uma pergunta que fazem nesse manual. Faz-se a seguinte pergunta a alunos do primeiro ano. Quais das alternativas de morte você prefere? Um aluno do primeiro ano. Ser envolvido e esmagado por uma cobra, engolido por um peixe, comido por um crocodilo ou pisoteado por um rinoceronte. Primeiro ano da escola. Manual das escolas nos Estados Unidos. Primeiro ano. Segundo ano. Mostra-se a gravura de uma criatura verde com garras longas e assustadoras, agarra a cabeça de uma criancinha. Segundo ano. Terceiro ano. Under the Sea, submarino. Um livro de leitura obrigatória para o terceiro ano. Contém um desenho de aparência inofensiva intitulada Fechem as janelas, tranquem as portas. Depois mostra objetos a flutuar, etc. E no quarto ano, há aqui um poema que eu gostava só de ler, o que tem lá no manual. Este poema é para os corajosos e começa na boca de uma velha caverna. Logo na entrada te espera um fantasminha, seu cabelo é longo e sujo, seus dentes verdes, seu sorriso maldoso, seus olhos são vermelhos e apertadinhos, seu rosto escuro e tenebroso. Ele pegará a tua mão e, soltando gritos, passará por túneis mais escuros que a noite, cheios de monstros que querem comer os dedos dos teus pés e tuas orelhas. Quando desejares voltar para casa, vermes úmidos e escorregadios subirão por tuas costas. Não conseguirás enxergar nada, mas ouvirás uma vozinha rouca que diz: vem, meu pequeno, vejamos se estás bem gordinho. Estou com fome hoje. Não, pare, não, volta aqui. Mas se fores esperto, fugirás correndo ou acabarás em um estômago e ninguém saberá. Pronto, eu não vos quero amassar mais com isto, mas são os manuais que existem num dos países mais avançados, se calhar o mais avançado do mundo,
E não se estranhe que vai avançar a todo vapor aqui em Portugal, porque nós copiamos muita coisa que vem lá de fora, os programas, e também copiamos os manuais. E eu posso vos dizer que já está a acontecer de alguma forma isso nas escolas. As histórias que nós temos são histórias que não ensinam a moral, porque uma das coisas da nova era, e se vocês virem neste plano, eles retiram a moralidade dos manuais. Ou seja, a pessoa faz a sua moralidade, o certo é aquilo que tu escolhes. E, portanto, parou aí. Portanto, só queria dizer mais uma coisa, tinha muito mais, mas, por exemplo, as ferramentas do diabo, também é aqui uma coisa que o livro fala, duas ferramentas, a televisão e a internet e a música. A televisão, um jovem, até aos 17 anos, passa 17.000 horas a ver televisão. Passava. Agora, na internet, se calhar 17.000 ou 20.000 horas. E, portanto, a referência moral, onde ele vai buscar a moralidade, o certo e o errado, é a televisão e é a internet. E se não for à Bíblia, ele está desorientado. E, portanto, a televisão e a internet é realmente uma ferramenta do diabo, tem dois lados, como tudo, depende da utilização que fazemos. Não estou a dizer que é só, porque, por exemplo, havia um homem na América, o Zig Ziglar, que dizia que a televisão é a caixa idiota. Eu às vezes digo ao Ruben, já lá estás tu na caixinha idiota. E é porque eu acredito que tem que ser usado QB, quanto baste, e com cuidado. Outra ferramenta, claro, é a música. A música, por exemplo, os Rolling Stones têm aquela música Sympathy for the Devil, simpatia para o diabo, e outros grandes grupos, e os jovens querem isto. E, portanto, eles ouvirem essas músicas, se eles só quiserem ouvir a música e não analisarem do ponto de vista da letra, eles vão ficar perdidos, vão ficar influenciados. E há pessoas que já cometeram crimes por ouvirem música rock. Essa música, a letra, influenciou a cometer crimes. Queria terminar só com soluções. Eu penso que a grande solução para as crianças e para nós e para os adolescentes, nós precisamos, depois de eles serem salvos, nós precisamos de lhes ensinar quem é que eles são em Cristo. Quem é que eles são? Reparem, em Cristo nós somos valiosos, nós somos preciosos para Deus, em Cristo, todos nós, e os adolescentes e as crianças. O nosso valor vem daquilo que Jesus fez por mim, por nós. Somos valiosos, somos significantes, a nossa vida tem significado, somos sal, somos luz, fomos escolhidos por Deus. E por último, estamos seguros. Se esta vida acabar, eu vou estar melhor do que estou agora. E, portanto, nós temos uma esperança para além desta vida. E nós temos que ajudá-los a construir a identidade deles em Cristo. Ou seja, depois deles serem convertidos, temos de lhes ensinar que a verdadeira identidade nós encontramos em Cristo, em Deus. E por último, claro, temos que orar por eles. Lembro-me quando o Ruben era bebezinho, e eu orava sempre a oração arónica por ele. E ele conhece, ele estava na cama e eu ia muitas vezes, que o Senhor te abençoe e te guarde, se eu faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando isto é feito de coração e com sinceridade, Deus ouve. E eu creio que Ele ouve. E, portanto, e era isto que eu queria partilhar. Eu só queria, para terminar, acho que devemos, outra arma, claro, é a oração, como eu estava a falar, e eu queria que nós parássemos um minuto em silêncio e orássemos. A oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Se calhar alguns de vocês estão a passar por situações que precisam de Senhor, livra-nos do mal. Às vezes a opressão é de tal maneira que nós temos que, Senhor, livra-nos do mal. Devemos orar todos os dias. Então vamos fechar os olhos e vamos em silêncio orar pelas nossas crianças, pelos jovens e por nós mesmos. Livra-nos do mal. E claro, que Deus nos ajude como pais, como avós, também a ajudar as crianças a andar no caminho certo. Como a Graciana disse, e como a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for grande não se afastará. Vamos então ter uma pausa e assim vou terminar a minha apresentação. Vamos orar então pelas crianças.
Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial que o Senhor nos tem concedido aqui. Obrigada pelo ensino que nós recebemos. Obrigada porque o Senhor tem usado os teus servos a falar conosco. E de uma maneira especial, Deus, nesse momento, quando somos alertados para os perigos do mundo espiritual, à volta das vidas. Nós viemos humildemente diante do Senhor te pedir: Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, da fúria do inimigo, do ataque covarde de Satanás, as nossas famílias, as nossas crianças, a mente e o coração dos nossos queridos, do nosso próprio coração, Senhor. Só o Senhor pode nos livrar do mal. Ajuda-nos a nunca nos esquecermos de quem nós somos em Cristo. E que nós possamos desenvolver na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos queridos, nós possamos desenvolver neles essa consciência, ó Pai, de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque somos filhos amados, comprados com sangue precioso de Jesus. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor um dia nos salvou. Ajuda-nos a mantermos no teu caminho. Perdoa os nossos pecados, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito boa palavra.